Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 162 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 474 e 475 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito da suspensão dos pactos de emprego. Nesse sentido, diz o artigo 474 da Consolidação das Leis do Trabalho que a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa em rescisão injusta do contrato de trabalho. Portanto, nos afirma o artigo 474 que, apesar de ser possível a suspensão do empregado, ela não pode ser implementada por um lapso temporal maior do que de 30 dias consecutivos, importando em rescisão injusta do contrato de trabalho toda vez que isso vier a lume. É importante também informar que esta suspensão por mais de 30 dias são dias consecutivos e não dias úteis. Portanto, a suspensão do empregado ela só pode ser implementada até o lapso temporal de 30 dias consecutivos. Passando desse prazo, importará em rescisão injusta do contrato de trabalho com todos os consectários legais respectivos a esse tipo de solução dos pactos de emprego. Importante ainda informar novamente a confusão que a Consolidação das Leis do Trabalho implementa entre contrato de trabalho e contrato de emprego. Nesse sentido, quando o artigo 474 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que importa em rescisão injusta do contrato de trabalho a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos, quer, na verdade, estabelecer que a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de emprego. Tanto assim o é que fala o artigo 474 consolidado em suspensão do empregado e não do trabalhador. Portanto, a reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu também, com relação ao artigo 474 da Consolidação das Leis do Trabalho, a oportunidade ímpar de adaptar
o texto seletista à realidade fática, como é o caso desse artigo 474 seletário, que estamos aqui a estudar nesta nossa aula de número 162 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Portanto, a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importará na rescisão injusta do contrato de emprego e não do contrato de trabalho apenas e tão somente como determina a consolidação das leis do trabalho neste artigo 474. Diz o artigo 475 da consolidação das leis do trabalho que o empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pela Previdência Social para efetivação do benefício. Ora, atualmente, a aposentadoria por invalidez implica em suspensão perene do contrato de emprego, não havendo mais prazo fixado pelas leis da Previdência Social para a efetivação do benefício. Portanto, enquanto durar a situação de invalidez do empregado, que pode ser perpétua, ou seja, ela pode durar enquanto estiver vivo o empregado, ou pode até mesmo ser suprimida pelos tratamentos médicos respectivos, e ao decorrer dos anos o empregado pode reassumir a sua capacidade laboral e, portanto, aquela aposentadoria por invalidez será suspensa e retornará ao empregado ao contrato individual do trabalho anterior, dentro das situações que nós ainda vamos estudar nesta nossa aula de hoje. Então, não existe mais um prazo fixado pelas leis da Previdência Social para efetivação do benefício. O benefício de aposentadoria por invalidez perdurará enquanto houver o evento que invalidou o empregado para a prestação pessoal de serviços. Vencida essa etapa, o empregado recuperando a sua capacidade laborativa, a aposentadoria por invalidez será suspensa e o empregado poderá voltar a exercer as funções anteriormente exercidas. Não havendo esta situação, ou seja, a invalidez tendo perdurado ad eternum, ou seja, até o evento da morte do empregado, não há falar em prazo fixado pela Previdência Social para a efetivação do benefício, que o benefício se efetiva automaticamente com o seu deferimento. Temos também, pelo artigo 475 da Consolidação das Leis do Trabalho, que recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, que é justamente a situação que nós estávamos a discorrer nesta nossa aula de número 162, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria, facultado, porém, ao empregador o direito de indenizá-lo pela rescisão do contrato. O que acontece aqui é que o empregado, dentro daquela hipótese que ventilamos há pouco,
recupera a capacidade de trabalho e tem a sua aposentadoria cancelada, voltando ele a poder exercer as suas atividades profissionais normalmente. Acontece que ele teria direito a voltar a exercer a função que ocupava no tempo da aposentadoria perante o seu empregador. Todavia, é grande a incidência de situações em que, neste caso, o empregador já contratou outra pessoa, outro empregado, para exercer aquelas funções que anteriormente eram apresentadas ao mesmo pelo empregado aposentado por invalidez. É muito comum que isso aconteça porque não pode o empreendimento empresarial ficar desfalcado do empregado que exerça as mesmas funções que aquele empregado que se aposentou e, portanto, há a patente necessidade de que se contrate outro indivíduo para exercer aquelas funções. Então, pode o empregador, neste caso, promover, ao invés do retorno daquele empregado que teve a sua aposentadoria por invalidez cancelada em face da sua aptidão para o pacto de emprego ou para a prestação pessoal daqueles serviços que ele usualmente executava antes da sua jubilação por evento de invalidez, o empregador pode demitir este empregado recuperado para que não tenha que manter ambas as situações contratuais, tanto a do empregado que retornou quanto a do empregado que foi colocado em seu lugar, e promover nesse sentido, ao invés de demitir o empregado substituto, promover a rescisão do contrato individual de trabalho daquele empregado que retornou às atividades por força da sua recuperação de força do trabalho. Nos termos dos artigos 477 e 478, ou seja, no 477 nós temos o prazo para pagamento das verbas rescisórias. E o artigo 478 determina que quando o contrato for de prazo indeterminado, o empregador indenizará por ano de serviço a correspondente remuneração pertinente a 1 mês por cada ano de serviço, ou por ano e fração igual a esses 6 meses. E o artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho, quando o contrato for por prazo determinado, a indenização de metade da remuneração a que teria direito até o fim do contrato, a rescisão, por força da rescisão antecipada, já que o empregado teve seu pacto, ainda que de prazo determinado, suspenso pelo evento de sua aposentadoria por invalidez. E, portanto, teve a sua rescisão antecipada no caso de retorno do mesmo, e o seu contrato tinha sido por prazo determinado e o empregador resolver demiti-lo ao invés daquele que foi colocado em seu lugar. Então, nos casos
de demissão do empregado que retornou às atividades após a anulação da sua jubilação por invalidez, nos termos do artigo 477 e 478 da Consolidação das Leis do Trabalho, que ainda vamos estudar em aulas futuras, deverão ser os termos desses artigos levados em conta, salvo na hipótese daquele empregado ser portador de estabilidade, quando a indenização deve ser paga na forma do artigo 497. Aqui cabe uma informação bastante interessante, porque novamente a Consolidação das Leis do Trabalho fala em confusão sobre a presença da portabilidade de um direito de estabilidade do empregado, quando na verdade já vimos em aulas anteriores que não existe mais a estabilidade no setor privado e, portanto, não se aplica mais ao ambiente jusoperário brasileiro a estabilidade, que era aquela situação em que os empregados que contavam com mais de 10 anos de trabalho para a mesma empresa, quando da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não foram optantes ao regime recém-implementado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E, portanto, permaneceram com o direito adquirido à estabilidade, até que o lapso temporal que naquela época entendia a jurisprudência dos tribunais ser de 30 anos relativos aos consectários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tivessem se implementado, o que aconteceu quando a Constituição da República Federativa do Brasil, em 2018, completou 30 anos de sua vigência e, portanto, extinguiu de forma perene a estabilidade no setor privado, embora ela remaneça, em alguns casos, no setor público. O que acontece é que hoje, como já vimos também em nossas aulas anteriores, existe apenas e tão somente a mera garantia de emprego, que é provisória, situação que não se adere ao conceito de estabilidade, porque a estabilidade é sempre permanente. Então, ainda alertamos uma vez mais para a situação de que a nossa jurisprudência e mesmo alguns doutrinadores entendem ser válido o termo estabilidade provisória, quando na verdade a estabilidade provisória é impossível de acontecer, porque a estabilidade é sempre perene. O termo seria correto se estivesse carreado para garantia de emprego, que é o que acontece nestas situações atualmente no ambiente jusoperário brasileiro. Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, é a situação que nós estamos a ver e nos informa ainda uma vez mais o artigo 475 da Consolidação das Leis do Trabalho, poderá rescindir com este, ou seja, o respectivo contrato de trabalho,
sem indenização. Quando o artigo 475 fala que o empregador se o empregador houver admitido substituto para o aposentado que voltou às suas atividades em face do cancelamento de sua aposentadoria por invalidez, que é a hipótese que estamos aqui a ventilar nesta nossa aula de número 162 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Se ele houver admitido substituto para o aposentado que retornou, poderá ele, empregador, rescindir com este, ou seja, com o substituto. Aqui estamos a tratar, através do artigo 475 consolidado, da situação de rescisão contratual com o substituto, enquanto anteriormente nós vimos a situação de que o empregador poderá rescindir o contrato de trabalho com o empregado que estava aposentado por invalidez e teve a sua aposentadoria cancelada em face do seu retorno à aptidão para o exercício profissional. Então, nesse caso aqui é diferente, o empregador, ele admitiu o substituto para o aposentado. Então, ele poderá, ao invés de demitir aquele aposentado por invalidez que teve o seu contrato reativado em face da suspensão da sua aposentadoria, ele demitirá aquele empregado que foi colocado em substituição a este, desde que seja dada ciência inequívoca, quer dizer, uma ciência que não pode ter nenhuma dúvida a respeito da mesma, de que esta interinidade, ou seja, aquela substituição era interina enquanto durasse a aposentadoria por invalidez do empregado a que um novo trabalhador viesse a substituí-lo, quando da assinatura deste pacto. Então, se o empregador houver admitido um empregado para substituir aquele aposentado que retornou às atividades pela sua aptidão para o trabalho recuperada, o empregador poderá rescindir com o trabalhador substituto o respectivo contrato de trabalho com indenização, sem indenização, aliás, porque desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade daquela situação contratual quando da assinatura do pacto, não terá direito aquele empregado que substituiu o aposentado por invalidez, quando do retorno do mesmo aos âmbitos da sua prestação pessoal de serviço, e tendo optado o empregador, ao invés de demitir o retornante, demitir o substituto, não haverá obrigação deste empregador em promover qualquer indenização ao substituto, desde que ele tenha tido ciência inequívoca desta situação de interinidade quando foi implementado o contrato individual do trabalho firmado entre o empregador e o substituto. Portanto, havendo essa ciência inequívoca de que aquela contratação era apenas e tão somente existente enquanto durasse o evento da aposentadoria por invalidez do empregado substituído, e
Se este retornar-se às atividades com a assunção da sua aptidão para o trabalho, aquele pacto de emprego firmado com o substituto poderia ser rescindido a qualquer tempo, sem qualquer necessidade de indenização do mesmo pelo seu empregador. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 162 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que poderemos manter ativo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e promover a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.